Galera, iniciar mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. O tema do vídeo aqui, gente, é método do ponto fixo. Tá certo? Essa é a nossa primeira videoaula sobre esse método aqui. Só para lembrar, né, todos esses vídeos aqui, gente, que eu estou falando sobre cálculo numérico, estão na playlist Cálculo Numérico versão tecnológica. Tá certo? Então, é interessante, se você está estudando esse assunto aí, quer entender um pouco mais, né, você pode seguir os vídeos aí da playlist. Tá certo? Então, gente, o método ponto fixo, né, ou o método apresentado neste capítulo, né, eu falo capítulo porque eu tenho uma apostila, né, e esse texto está lá, né, então o método apresentado nesse capítulo poderá nos fornecer boas respostas ao problema de determinar soluções de equações de uma variável, assim como, por exemplo, nós fizemos no método da bissecção. Tá certo? Então lá nós estudamos tanto o processo como também as condições de aplicabilidade daquele método. A gente vai fazer a mesma coisa a partir de agora com o método ponto fixo. Então, ele consiste em se obter uma certa função, né, que a gente vai chamar de função de ponto fixo, né, associada à equação que desejamos obter o zero. Então aqui tem um desenhozinho, né, que talvez, né, de início assim, não faça muito sentido. Né? Então vou explicar mais ou menos, dar um panorama geral aqui, o que a gente vai fazer. Então nós temos uma certa função, vamos pensar assim, o qual nós queremos achar um certo valor P, tal que f de P de zero. O zero desta função ou da solução da equação associada. Tá certo? E aí nós vamos, nesse contexto, né, obter uma certa função g de x que ela tem uma propriedade interessante. Quando eu jogar este valor P aqui nela, a entrada vai ser igual à saída. Tá certo? Próximo slide eu vou dar um nomezinho para esse cara. Né, esse P que entra nessa função g e sai. Então ela vai estar associada a esta função f. Tá certo? O qual nós queremos resolver nessa equação aqui, achar o P tal que torna verdadeira a equação f de x igual a zero. Só que nós vamos trabalhar com a g. Se você observar aqui, ó, eu tenho uma função aqui que ela não tem zeros, aparentemente no intervalo AB. Só que esta aqui não é minha função f, essa é minha função g de x. Aí o que acontece? Ó? Entre A e B eu sei que vai ter um zero lá na minha f, né, porque ela vai estar uma parte abaixo, uma parte acima, ela vai ser contínua. Então, condições básicas, né, a gente precisa ter continuidade e mudança de sinal. Então, eu vou começar dando um certo chute inicial nessa função g, e a partir desse chute eu vou gerando os outros indivíduos. Então, esse chute vai estar entre A e B, né, onde esse intervalo vai ter que satisfazer algumas outras condições também. Depois desse x0, eu vou cair nesse x1. Depois eu caio no x2, aí depois no x3, depois no x4. Então, meio que eu vou me aproximando da função por lados alternados. Então, aqui está uma explicaçãozinha, né, meio geométrica da coisa, como é que está funcionando esse processo. Beleza? Então, guarda aí que ao final do método ele vai ficar mais claro. Eu vou ter esse vídeo que eu achei bem interessante, é um desenho já para atiçar a curiosidade da gente. Mas olha só, esse P que eu falei aqui, ele tem um nome especial, uma denominação, que é o seguinte: um número P é um ponto fixo de uma função g, se g de P dá P, ou seja, se a entrada é igual a saída, ou seja, quando eu pegar esse cara e operar na minha função, o resultado final fica igual a ele, igual à entrada. Então esse cara é o ponto fixo desta função, tá certo? Aí tem perguntas, né? Poxa, será que toda função tem um ponto fixo? Pô, será que esse ponto fixo é único? Então essas coisas aí, ao longo do processo aqui, a gente vai explicando com calma, beleza? Mas vamos dar um exemplo com relação à definição. Você gosta assim, né? Bota uma definição, dá um exemplinho para você entender o que é aquilo ali na prática. Então, os pontos fixos de uma função g de x igual a x ao quadrado menos 2, ou seja, esta é a minha função. Para, né, menos 2, o x estando entre menos 2 e 3 são x igual a menos 1 e x igual a 2, uma vez que g de menos 1 dá menos 1 e g de 2 dá 2. De fato, né, se a gente pegar aqui e calcular, ó, quem é o g de menos 1? Vai ser o quê? Menos 1 ao quadrado, menos 2, é só substituir na função, vai dar 1 positivo, menos 2, menos 1. Então perceba que entrou menos 1 e saiu, né, menos 1. A mesma coisa para o 2, ó, g de 2 vai dar 2 ao quadrado menos 2, então vai dar 4 menos 2, né, que nós vamos dar o que aqui? 2. Então note que entrou 2 e saiu 2. Então esses são pontos fixos dessa função neste intervalo aqui, beleza? Então são pontos fixos dessa função.
Se eu quisesse achar esses pontos fixos, o que eu faria, gente? Eu resolveria essa equação aqui, eu botaria g de x igual a x, ó. Então, o que eu teria? X ao quadrado menos 2 igual a x, tá certo? É assim que a gente pode achar o ponto fixo de uma função. Embora, em alguns casos, você vai perceber que a gente não vai conseguir resolver essa equação. E esse é que é o problema, né? A gente vai criar um método para a gente aproximar a solução dela, que na verdade a solução dela vai ser o zero da nossa função f. A gente vai criar esse método. Então, claro que aqui a gente consegue, porque nós temos aqui o seguinte, x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Aí se você aplicar o delta aqui, vai dar o quê? Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2, né? Que vai dar 9. Então, x vai ser quem? Menos 1 mais ou menos a raiz desse 9 sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Então, eu vou ter aqui um x', um x duas linhas, que são exatamente os valores, né? Aqui vai dar 1 positivo mais 3 sobre 2, que deu 2, e o de lá vai dar 1 positivo menos 3 sobre 2, que vai dar menos 1. Então, é assim que a gente acha o ponto fixo de função. O problema é que nem toda função nossa g é uma parábolazinha, uma função simples. É aí que entra o cálculo métrico, como vocês vinham falando, né? Às vezes as coisas parecem, não, é só igualar x, resolver. Mas é que está o problema. Nem sempre esse processo aqui, ele é simples, né? Às vezes ele é impossível humanamente falando. Fala logo assim, impossível mesmo. Você pode até achar, mas assim, esperar achar, ou seja, não vou nem dizer impossível, mas assim, improvável que você ache. Tá certo? A resposta por essa forma. Por isso que a gente tem essa disciplina aqui, que vai numa vertente o que é aproximada da coisa. E aí é o seguinte, a gente viu aqui o ponto fixo de uma função, né? Definição, vimos um exemplo, mas tem uma coisa interessante que é a interpretação geométrica da coisa. A gente viu aquele primeiro exemplo ali, eu não diria que ali é uma interpretação geométrica, embora é um desenho, né? da coisa, mas tem uma coisa interessante com o ponto fixo de uma função, que é o seguinte, ó, dizer que uma função g tem um ponto fixo em P é o mesmo que dizer que o gráfico de G intercepta o gráfico da função identidade I de x igual a x. Considerando a função g de x igual a x ao quadrado menos 2, né, para o x novamente é a mesma do exemplo anterior, né, entre menos 2 e 3, dado no exemplo 5, temos a seguinte interpretação gráfica. Então tem aqui esse pedaço de parábola, ó, de menos 2 ó, até 3, está mais ou menos aqui, ó, o 3 está mais ou menos aqui entre 2 e 4. Tá certo? De menos 2 a 3, então eu tenho esse pedaço aqui. E aqui eu tenho minha função identidade, aquela conhecida nossa, a primeira bissetriz. Então observe que ela interceptou, ó, aqui, ó, nesse ponto 2, e no ponto o quê? Menos 1 está aqui no meio, de menos 2, entre menos 2 e 0, né? Menos 1, menos 1. Né? Então nós temos aqui o quê? Exatamente o que está dizendo a definição. Claro, por que isso ocorre? Porque nós estamos igualando a função g de x com a função i de x. É a mesma equação que nós fizemos lá. Então a interpretação geométrica é basicamente aquilo que a gente fez lá, só que agora a gente está conseguindo visualizar. Para ressaltar um pouco mais, vamos aqui no GeoGebra, gente, porque às vezes a gente fica muito preso ao que o cara fala, o professor está falando, eu estou entendendo tudo. Não, você precisa pegar a ferramenta, precisa dar outros exemplos, precisa ver se sempre uma função vai ter um ponto fixo. É uma pergunta que você consegue resolver agora. Você pegar uma função qualquer, ela tem um ponto fixo? Vamos ver. Olha só, vamos pegar esse exemplo aqui, no princípio, tá certo? Tem até outra janela aberta aqui, mas vamos usar aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, g de x, evite usar a f, porque a f vai ser nossa função primordial, aqui é dado no problema para a gente achar o zero. Então, você vai achar associada a ela a g, que a gente vai aprender daqui a pouco como fazer, tá certo? No próximo vídeo. Então, ó, g de x menos 2, aí aqui, ó, x ao quadrado menos 2, né? Aí eu vou botar menos 2 menor, e vou apertar o igual, ele já entende menor igual, vou botar x aqui, menor igual que 3. Pronto, nós temos aqui nosso pedaço de parábola. Vou dar Enter aqui e vou botar aqui, ó, I de x igual a x. Então, aquele mesmo desenho lá, velho. Agora, o GeoGebra conta uma coisa interessante, ó. Se eu clicar aqui, ó, a entrada e a saída é menos 2, 2. Se eu clicar nesse outro pontinho, menos 1, menos 1. Então, corroborou o que a gente fez lá. Só que aí vem uma pergunta, será que sempre uma função vai ter ponto fixo? Olha, depende da função e também do intervalo. Você pode ter uma função que tem um certo ponto fixo, mas não está no intervalo que você está estudando, então ela não vai servir para nós. E pode ter um outro que não tem um ponto fixo. Por exemplo, se eu pegasse essa função aqui, ó, vamos pegar outra, deixa eu apagar ela aqui. Vamos pegar uma função, por exemplo, g de x igual a x ao quadrado
mais um, né? Então, perceba que a função, ó, essa parábola aqui, ó, ela vai só lá para cima, o mínimo dela está aqui em 0,1, né? Ou seja, a altura mínima dela é 1, então assim, a identidade não cortou ela. Tudo bem, ela não tem zero. Você poderia falar, professor, mas ela não tem um zero. Não, pode ser. Mas aí a minha pergunta foi simples. Toda função vai ter um ponto fixo? Não necessariamente. Só que tem uma coisa interessante. As funções que nós vamos estar trabalhando, associadas a ela, né, nós vamos tentar buscar um intervalo no qual aquela função tem um certo ponto fixo. Na verdade, tem um ponto fixo associado a uma função f, nós vamos achar g, nós vamos sempre conseguir construir uma função de ponto fixo. O que não é verdade é que toda função tem um ponto fixo. A gente vai construir uma função que tenha, dentro de um intervalo onde eu possa aplicar o método. Essa é a grande jogada que nós vamos fazer. Beleza? Então fica a dica aí, para vocês irem manipulando o GeoGebra, né? Às vezes a gente fica muito preso, mas o professor não vai deixar usar o GeoGebra na hora da prova, né? Mas eu digo, mas pode usar para casa também, ou pode ser até usar no dia a dia, cara. Você está precisando total um gráfico de um experimento que você está fazendo, um estudo que você está fazendo, você vai precisar de uma ferramenta como essa. O GeoGebra é uma ótima indicação nesse sentido, beleza? Então é isso aí, espero ter entendido, tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.